Olá, vinha à praia e, como já há muito tempo não falávamos do Conde Dom Afonso, lembrei-me de aproveitar este bocado de tempo mais ou menos ameno para voltarmos à vida de Dom Afonso Conde de Barcelos. O Dom Afonso Conde de Barcelos, que tinha recebido o título em 1442 e 43, o título de Duque de Bragança, que em 1420 tinha casado em segundas núpcias com Dona Constança de Noronha, de ascendência, por parte do pai, ascendência espanhola e mãe portuguesa. O Conde Dom Afonso, em 1420, portanto, casa em 1420, manda construir o paço, que é o paço dos duques, que foi reconstruído durante o Estado Novo. O Dom Afonso manda construir o paço, que seria depois de 43, 1442, 43 seria Paço dos Duques, mas entretanto, antes dessa data, entre 20 e 43, era Paço do Conde de Barcelos. O paço, o palácio dos Duques de Bragança, em Guimarães, foi construído entre 1420 e 1433, quando recebeu o título de Duque de Bragança das mãos, ou da mão, do irmão, o meio-irmão Dom Pedro, regente do futuro Dom Afonso V. Quando ele recebeu esse título, já o paço estava construído e, entretanto, casado com Dona Constança de Noronha, ela passou a ser a primeira duquesa de Bragança. Formou-se a Casa de Bragança. Foi fundamental a existência da Casa de Bragança, porque senão nós não teríamos, após a restauração no século XVII, em 1640, depois da dinastia filipina, que governou Portugal entre 1480 e 1640, nós não teríamos, digamos assim, um descendente real da Casa Real anterior, porque não havia. A Casa Real anterior tinha sido a Casa de Avis. O último descendente da Casa de Avis foi o Conde Dom Henrique, não, o Cardeal Dom Henrique, que era tio de Dom Sebastião, que faleceu na Batalha de Alcácer Quibir, como sabemos. O Cardeal Dom Henrique reinou um ano e tal, faleceu. Como cardeal, não tinha descendência como clérigo para poder, não é que não pudesse ter filhos, provavelmente até teria, mas não podia nenhum deles, se houvesse, ascender ao cargo de rei de Portugal, e portanto houve a dinastia filipina. A dinastia filipina, que continua em Espanha, mas que em Portugal termina com 1640, com os conjurados que defenestram o Miguel Vasconcelos, que era o governador na altura, atiraram pela janela fora, pelo menos segundo reza a lenda, ou o conhecimento divulgado em geral, e era preciso subir ao trono um rei. Ora, não tínhamos outra casa a não ser a Casa de Bragança, com duques. Neste caso, o Duque de Bragança era o Dom João, que passou a ser o nosso primeiro rei da quarta dinastia, Dom João IV. O Dom João IV, que entretanto hesitou bastante, pelo menos dizem por volta de 2 semanas, para assumir o cargo, porque não contava muito com essa tarefa, e finalmente assumiu
e deu boa conta do recado. Deixou descendência e a dinastia correu até ao último rei, filho de Dom Carlos, de Dom Manuel II, que foi deposto a propósito da Revolução Republicana de 1910. Voltando ao Dom Afonso, este é sim importante porque ele cria esta casa que nos possibilita hoje, ou digamos assim, na época, hoje 1640, nesse sentido, que nos possibilita uma quarta dinastia e que, de certa forma, hoje nos permite ser portugueses, continuar a ser portugueses, porque se não há uma sucessão dinástica resultante da Casa de Bragança, poderiam acontecer outras situações, não faço a mínima ideia, mas durante pelo menos muito mais tempo iríamos ficar debaixo do domínio espanhol. A importância da Casa de Bragança. Tão importante e tão grandiosa a Casa de Bragança que no tempo de Dom João II, ele, o rei, o príncipe perfeito, Dom João II, alegando ter havido um complô contra a sua vida, um atentado, ou supostamente essa ideia de poder vir a haver um atentado contra a sua vida, mandou matar o Duque de Bragança, na altura, e não só, e confiscou os bens da Casa de Bragança. Portanto, acabou com o Ducado de Bragança, que, passado não muito tempo, foi reativado, digamos assim. O sucessor de Dom João II, Dom Manuel I, que é o rei que fica com os louros das descobertas, não é? Do estilo manuelino, o rei poderosíssimo, que manda embaixadas ao Papa, como já toda a gente com certeza ouviu falar. O Dom Manuel restituiu, digamos assim, se não a totalidade, mas grande parte dos bens à Casa de Bragança, ou reanimou a Casa de Bragança, e ela subsistiu até à monarquia, no sentido, até ao fim da monarquia, no sentido em que permitiu, portanto, recuperar a independência nacional com um rei oriundo dessa mesma Casa de Bragança, Dom João IV, que tem uma curiosidade associada a partir de Dom João IV, inclusive, os reis portugueses deixaram de usar a coroa, porque o Dom João IV ofereceu a coroa a Nossa Senhora da Conceição. A partir de Dom João IV, inclusive, como disse, os reis aparecem em cabelo, digamos assim, com a cabeça não coroada. E até ao fim da monarquia, assim permaneceu. Por hoje vamos ficar por aqui. Terei de analisar algumas coisas relacionadas com a suposta viagem ou alegada viagem de Dom Afonso, o oitavo Conde de Barcelos, poucos anos após o casamento, entre 1405 e 1408, uma viagem que terá feito a Jerusalém, passado por vários reinos da Europa, porque na época viajava-se muito, embora nós não tenhamos bem essa noção, na época viajava-se muito comerciantes, cavaleiros, soldados, peregrinos. Santiago de Compostela também havia peregrinação já na Idade Média, frequentemente, não é só esta nova onda de peregrinação que nós vemos hoje em dia, e passou a ser até o destino principal, não digo único, mas principal, porque quando Jerusalém caiu nas mãos dos muçulmanos, as peregrinações ao Médio Oriente, portanto as peregrinações a Jerusalém, acabaram. E de certo modo também acabou a tarefa dos templários. Os
templários que, entretanto, tinham um volume, um património que foi acrescentado ao longo dos tempos, um património elevadíssimo, e que, pelo facto de terem esse património tão elevado e de já, de certa maneira, não serem necessários, e talvez por outras razões que eu agora não tenho, digamos, conhecimento, essa ordem foi encerrada, pelo menos inicialmente perseguida por Filipe o Belo, e numa sexta-feira 13, daí o que nós associamos o azar às sextas-feiras, porque foi numa sexta-feira 13 que Filipe o Belo mandou prender os templários em França. Muitos fugiram, acho que chegaram a ser presos e depois condenados e penso que até queimados em fogueiras, cerca de 600 templários. Havia muitos mais que fugiram para a Escócia, para a Espanha, digamos, para vários reinos de Espanha, para Portugal, inclusive, e Portugal passou até a ser um lugar privilegiado dos estudiosos e dos historiadores relativamente à questão dos templários e da sua importância. Portanto, hoje ficamos por aqui. O próximo episódio trará, com certeza, algumas novidades. Até lá.